Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua audiência e a sua companhia no programa de hoje. Fique ligado, porque nós vamos debater sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre pastores auxiliares ou pastores de departamentos. Você sabe muito bem que com o crescimento das igrejas sempre é necessário ter, vamos dizer assim, mão de obra, ajuda, mais pessoas auxiliando no trabalho. Muitas vezes se tem presbíteros, se tem diáconos, mas quando tem um crescimento e precisa mais tempo, mais pastores para gabinete, para auxiliar o trabalho do dia a dia da igreja, pastores levantam pastores auxiliares. E no programa de hoje vamos debater sobre qual é o perfil desse pastor auxiliar. Precisa ser da mesma idade ou de outra idade, remunerado ou não remunerado. E tem vários casos de igreja, de pastores aqui, de perguntas que nós temos pela internet que nós vamos tentar debater e elucidar hoje. Qual é a formação de um pastor auxiliar? Necessariamente tem que ter curso de teologia, ele tem que ter um pouco de experiência como diácono ou presbítero ou não. Ele pode fazer um curso e Deus tem um chamado, tem a vocação e automaticamente passa a ser um pastor auxiliar, não precisa ser evangelista, missionário ou presbítero. Claro que nós vamos, falar de culturas de igrejas diferentes, estruturas diferentes, mas vai ser muito interessante a gente debater, elucidar alguns questionamentos e curiosidades sobre o pastor auxiliar dos dias de hoje. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Nova Vida em Piedade, também escritor, pastor Gabriel da Silva. Pastor Gabriel, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer mais uma vez estar aqui, André, com os pastores, e juntos vamos tentar esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, né? E que Deus nos ajude para isso. Que nós possamos continuar sendo bênçãos na nossa igreja, sendo bênçãos no ministério onde Deus nos colocou. Pastor Gabriel, só de modo bem sucinto, e claro que eu vou querer debater isso ainda no decorrer do programa, você acha que todo pastor auxiliar almeja ser um pastor titular um dia, um pastor presidente, ou não? Tem pessoas que, poxa, eu quero ser pastor, mas quero servir alguém acima de mim numa igreja. Ou não? Você acha que todo pastor titular tem esse ímpeto, essa esperança de um dia ser um pastor titular? Olha, André, eu sinceramente sou pastor auxiliar em Nova Vida, na Igreja Nova Vida de Piedade, há 8 anos, e isso nunca passou pela minha cabeça. Eu me sinto muito útil lá na igreja, desenvolvendo o meu ministério, o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, com famílias, com casais, enfim. E me sinto muito útil. Se um dia isso acontecer, vai ser um chamado de Deus. Mas isso não é uma coisa que eu tenho no meu coração de ser um pastor. Tem buscado no dia a dia? Não. Se acontecer, vai ser naturalmente, como foi o meu chamado para o Ministério Pastoral. Aconteceu naturalmente, no tempo de Deus. E a gente vai debater isso no Antenados hoje. Às vezes tem um pastor auxiliar que tem um ímpeto e Deus chamou e ele precisa de igreja e tudo. Como controlar os sentimentos? Nós temos aqui até perguntas de pastores que tiveram problemas com pastores auxiliares por causa de racha e tudo, porque eles queriam serem titulares, só que ele falou, olha, ainda não está no tempo, e ele quis fazer o tempo dele, rachou a igreja ou montou um novo ministério para poder ter uma igreja. Vamos falar um pouco sobre essas situações também com ele, que é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Piedade. Ele é líder do Ministério de Missão Integral, pastor Leonardo Souto. Pastor Leonardo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, agradeço a Deus esse privilégio, o convite de cada um de vocês. Quero cumprimentar também os amados irmãos e pastores e dizer que nessa perspectiva que nós temos de ter a possibilidade de almejar, né, no ministério pastoral, ser um pastor presidente, é meio que quase que colocar assim as suas ideias, a sua teologia, na sua experiência de vida no ministério pastoral como um pastor titular. É normal que se haja no coração do pastor auxiliar o desejo de fazer assim. Mas eu acho que a palavra mais importante que vai trazer, né, realmente ao coração desses ministros, sejam eles auxiliares ou titulares, é o que diz respeito à aliança que ele tem, acima de tudo, com esse pastor. Com esse pastor que seja o pastor titular. Eu acho que essa é a minha área que eu mais desfruto na minha comunhão com Deus e também na minha comunhão, no meu relacionamento com o meu pastor titular, que está presente hoje aqui. Daqui a pouco você. Que eu vou apresentar agora mesmo, pastor da Primeira Igreja Batista de Piedade. Estou falando do pastor Sidney Silva. Pastor Sidney, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço o convite, também saúdo os amigos que estão com a gente também para poder fazer esse momento. Agradeço a oportunidade, que seja útil, né? Esse nosso conversa, essa troca de ideias para nós mesmos, para os nossos próprios ministérios, mas também para as igrejas e os representantes que estão ouvindo, vendo a gente. Que isso traga algum tipo de aplicação prática para essa rotina, que é esse relacionamento que pode ser muito produtivo, muito abençoador para a comunidade onde a igreja está inserida
e também para a igreja, né? E para o avanço do evangelho. Na verdade, ele deve ser, às vezes é uma obrigação. Nós, em outros programas aqui, pastor Sidney, já recebemos relatos de alguns pastores auxiliares em outros temas, mas fala, poxa, Deus está abençoando o meu ministério e tudo, só que o meu pastor, né, que está acima de mim, presidente, ele parece que está me tolindo, ele está puxando meu tapete e tudo. Eu acho meio estranho quando vem esse tipo de comentário e pergunta, até seguro às vezes, porque se há isso é porque parece que não tem uma comunicação, porque todo pastor presidente, pelo menos que eu conheço, ele quer o bem, o crescimento e o sucesso ministerial do seu auxiliar. Não é agora, ver casos de, não, ele está querendo me queimar, eu acho muito esquisito isso, porque esse pastor presidente fala, tu está querendo queimar, ele queima, não tem se ele está querendo, ele queima de uma vez por todas. Mas às vezes é o ímpeto do pastor auxiliar de, olha, eu tenho um talento, eu prego bem, mas nem só de pregação é feito um pastor. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui na Antena na Geral também hoje, com ele que é pastor da Igreja Batista CMA. Ele é diretor do Seminário Teológico Batista Norte Caxiense. Estou falando do pastor André Romualdo. Pastor, bem-vindo à Antena na Geral. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder participar desse momento, que é um momento de crescimento, né? Um momento de crescimento para a igreja, um momento de crescimento para nós, porque temos a oportunidade de discutir coisas importantes concernentes à igreja. E aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Então, se o homem, a mulher deseja servir ao Senhor, então isso é bom, né? Isso é bom. Agora, a maneira como se chega lá é que nós queremos tratar aqui, né? Mas o desejo de pastorear, o desejo de conduzir um rebanho, o desejo de liderar, isso é bom, isso é salutar, e a gente tem que incentivar isso, né? Eu, como pastor, eu tenho incentivado os jovens da minha igreja a se desenvolverem no ministério. Esse mês de agosto agora é o mês da juventude. Eles pregaram, eles cantaram, eles dirigiram. Por quê? Porque é aí que nós descobrimos os novos talentos para os ministérios futuros, né? Tá certo, e ministério presente, né? Com certeza. E a gente vai falar sobre isso no Antenados, você já pode participar conosco. Durante o programa, aqui na tela, vamos colocar todos os contatos para você interagir, mandar uma pergunta pelas redes sociais, por e-mail ou por telefone aqui para a gente no Antenados na Geral. Deixa eu iniciar. O pastor André até falou aqui no início. André, quer almejar ser pastor? Eu acho isso interessante. Claro que temos que prestar atenção como chegar lá. Deixa, antes da gente falar propriamente do pastor auxiliar, do perfil que ele deve ter, como é que vocês hoje, nos dias de hoje, imaginam a trilha, o caminho para se chegar a um pastorado auxiliar ou pastor até titular? Em algumas igrejas, culturalmente, existe, você quer ser pastor, então você deve primeiro ser um evangelista, depois de evangelista um missionário, depois de missionário você passa a ser talvez um diácono, aí você vai estar propriamente em uma igreja local, e depois de diácono presbítero, após o presbitério, alguns anos lá de formação, você chega a pastor já de bengala quase, né? Culturalmente, algumas igrejas tinham um pouco esse caminho que demorava aí uns 25 anos, de fato era assim, para chegar a dizer, sou um pastor de uma igreja, ou pastor auxiliar, e botar o terno e sentar lá no púlpitozinho. Hoje em dia, é um pouco diferente, porque se parece que nesse caminho de serviço na igreja, já existem aí bifurcações, então quem quer de fato ser presbítero ou diácono, fica subentendido que essa pessoa nunca almeja de fato ser um pastor. Ele quer ser presbítero e diácono e manter-se ali até o final da sua vida servindo a igreja. E às vezes quem quer ser pastor nem passa mais por esses passos aí. Se forma, faz um curso de teologia, talvez tenha uma proximidade, um relacionamento já com um pastor em uma igreja, no qual ele pega como talvez, né, como um aprendiz e se torna um pastor auxiliar ou se destaca dentro da sua comunidade, na sua igreja. Vocês entendem que é necessário sim ainda ter talvez degraus, tipo tinha antigamente, como tinha antigamente presbítero e diácono, ou não? Hoje, de fato, é melhor mesmo, pastor aqui faz teologia, já vai direto com o pastor auxiliar, e quem é presbítero e diácono já vai para outro caminho, pastores? Pastor Sidney, como é que você entende isso? A igreja mudou muito, André. Mudou. A rotina do crescimento, as demandas, os desafios mudaram muito. Eu creio que a igreja... Aceleraram muito. Anteciparam muitas questões, né? A exigência de uma juventude, como o pastor colocou aqui, que cada vez mais se atene para essa proposta, também mudou muito, o desafio mudou. Eu acho que a igreja hoje tem passado por uma revisão em relação a esse passo a passo que você citou, de culturas diferentes, denominações diferentes, temos passado por uma revisão sobre esses desafios. Então, algumas coisas se tornaram, houve bifurcações, como você usou essa expressão, né? Encurtaram-se caminhos, desafios novos surgiram, não se depende hoje tanto de que uma igreja reconheça o pastorado para que ele, na prática, seja exercido. Então, essa revisão,
que a gente percebe hoje, ela está permitindo uma pluralidade. Então, você tem hoje uma diferença muito grande. Eu creio que o tempo encurtou demais, esses 25 anos que você colocou, alterou bastante. Hoje temos aí 4 anos, que a teologia está certa, às vezes até a internet imprime. O que também é um problema, daqui a pouco a gente vai acabar comentando, eu imagino, né, que não é exatamente o seminário que vai formar nesse indivíduo o caráter ou o chamado pastoral. Então, eu creio que a gente está passando por uma revisão. Na minha opinião, o tempo encurtou, porque as demandas encurtaram, os desafios encurtaram. Então, o senhor de fato acha que não é tão necessário missionário, evangelista, presbítero e diácono para na minha opinião, eu inseriria outros degraus, talvez. Né? Eu inseriria necessariamente o degrau do desafio ao exercício do dom, e ali, a descoberta do chamado, eu desafiaria a aplicação desse chamado e a percepção de como é que está na vida desse indivíduo. E aí sim, um discipulado constante e aí isso acaba demandando uma aplicação em dons e ministérios, né, em locais. Acho que os passos seriam por aí. Perfeito. Eu acredito no chamado, né? Eu acredito que você recebe um chamado de Deus. É o chamado de Deus que pressupõe a entrada no ministério pastoral. Porque diácono, presbítero, são ministérios diferentes, não é? Então, quando o jovem tem esse chamado pastoral, ele vai se preparar. E Deus vai confirmar o chamado pastoral dele. Seja auxiliar, seja pastor titular, seja pastor presidente, Deus vai confirmar esse chamado. E esse chamado é confirmado a partir do momento que a igreja reconhece essa autoridade nele. A igreja reconhece que ele é uma pessoa de Deus, tem uma palavra de Deus. Isso é algo natural. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que faz isso para reconhecer? Querido, é dia a dia. É um crescimento dia a dia, natural. É serviço. Você cresce ali no dia a dia da igreja, na escola bíblica dominical, nos departamentos, nas organizações. Você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai começando a ensinar. As pessoas começam a gostar do teu ensino, gostar da tua palavra. Isso são indícios de um chamado. Não é? Então, eu acredito assim, o chamado vem de Deus e esse chamado precisa ser confirmado no desenvolvimento do jovem, do crente dentro da igreja. A maturidade é que vai mostrar que ele tem realmente um chamado de Deus. E, pastores, André, essa exposição dos pastores aqui inicialmente, concordo com ela, é isso mesmo. E queria só acrescentar que esse indivíduo que vai ser no futuro um pastor titular, um pastor auxiliar, ele precisa, além do chamado, além dessa vocação para exercer aquele ministério, ele precisa ser uma pessoa de caráter. Porque, infelizmente, hoje nós encontramos pessoas com caráter duvidoso. Pessoas que estão aí pregando, estão aí falando, ou estão almejando o ministério, mas que não têm um caráter, né, que vai honrar ao Senhor. E nós estamos tendo problemas. O André falou sobre pastores auxiliares que enfrentam, né, o pastor titular, coisa e tal. Isso é um perigo. Então, esse homem ou essa mulher que vai exercer o ministério pastoral, eu acho que ele tem que ser provado, ele tem que ter a aprovação da igreja, ele tem que ser uma pessoa, como a Bíblia chama, irrepreensível, um homem irrepreensível, um homem ou uma mulher que vai exercer o seu ministério no temor de Deus e também respeitando aquele pelo qual ele está sendo subordinado, né? Pastor, eu acredito que o pastor auxiliar tem que ser um tapador de brechas, né? Se ele está no ministério auxiliar, por enquanto, porque se ele almeja ser um pastor presidente, dirigir uma igreja, isso não é pecado não, isso não é errado não. Correto. Mas a partir do momento que ele está no ministério auxiliar, ele tem que ser um tapador de brecha. Ele tem que ser aquele cara que segura o braço de Moisés na hora que Josué está... Eu chamo de bombril. Tem que ter 1001 utilidades. Faltou o irmão que canta, eu vou lá e canto. Faltou o irmão que toca violão no louvor, vou lá e toco. Faltou o irmão para cuidar das crianças, vou lá e cuido. Para cantar só, por favor. Não, né? Enquanto Josué estava na peleja, né, Moisés estava lá no alto do monte, intercedendo pelo povo. E do lado dele tinha quem? Tinha Arão e Ur. E os dois perceberam, eram auxiliares, perceberam o quê? Que enquanto Moisés estava com o braço estendido, o povo avançava, crescia, mas à medida em que o braço dele ia descendo, peraí, estamos perdendo a batalha. Então, o que eles fizeram? Um segurou de um lado, o outro segurou do outro. Né, pastor? O braço de Moisés continuou estendido e o povo avançou em vitória. Então, o pastor auxiliar tem que ter essa percepção. Deixa eu ir para um rápido intervalo, depois eu volto aqui contigo. Mas foi interessante essa ilustração do pastor. Olha, quando o braço dele estava baixado, o povo perdia a guerra, pelejava e perdia a guerra. Quando estava levantado, eles perceberam, ganhava. É o braço do pastor. Então, existe muito auxiliar, fala assim,
deixa que eu levanto o meu braço, então, para ver se ganha a guerra, mas é o braço do pastor dele que tem que estar levantado e não do auxiliar. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o suporte que o pastor auxiliar deve dar como tapador de brechas no dia a dia para o seu pastor presidente. Fica atenado conosco, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, volta já já. Sua vida não tem mais sentido. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre pastores auxiliares. Vamos, claro, entender um pouco o perfil dele e como deve ser o relacionamento dele com o seu pastor presidente. Você pode participar conosco nesse segundo bloco, mandar suas perguntas. Muita gente já tem mandado perguntas na internet. Daqui a pouco nós vamos responder algumas. Eu quero ouvir só também o Leonardo, como pastor auxiliar, além de falar um pouco do que nós debatemos no primeiro bloco, ouvir um pouco, porque nós falamos aqui que um pastor auxiliar deve ser um tapador de brechas, é uma pessoa que se destaca, às vezes, naturalmente. Deus confirma isso através do seu chamado. Se ele, de fato, é chamado, Deus vai fazer meios para que as pessoas gostem dele e caiam nas graças dele, que ele tenha um carisma que seja aceitável, ele se destaque naturalmente na sua comunidade. Porém, em alguns casos também, o pastor, quando tem uma necessidade, ele vai e escolhe, talvez aí por uma decisão própria dele, individual, um pastor auxiliar, que não necessariamente é um pastor que seja bem aceito na sua comunidade. Eu também já recebi aqui participações de pessoas que falaram, olha, o pastor estava crescendo, estava precisando de pastores, de um vice e tudo, que também algumas pessoas entendem como auxiliar, escolheu um pastor do nosso meio, mas que não era muito aceito, ninguém gostava tanto dele, não era uma unanimidade na comunidade, uma pessoa muito carismática que se destacava naturalmente. E aí, como é que se faz num momento desse? Como é que tu vê isso, Leonardo? Eu entendo que... Eu sei que você é um cara amado, aceito, não é do seu caso que eu estou falando. De fato, assim, é interessante você colocar isso, porque na experiência de nossa igreja, na primeira Igreja Batista de Piedade, há 2 anos e pouco atrás, foi um processo de sucessão pastoral. E eu já estava na igreja como pastor da igreja e fui indicado para ser um dos que passariam pelo processo de sucessão. E eu declinei dessa indicação, porque em oração diante de Deus entendi claramente que não era propósito de Deus que eu assumisse aquela igreja como um pastor titular. Mas sabia e entendia claramente da parte de Deus que não era também findado o meu ministério ali, que eu não deveria procurar uma outra igreja, mas que eu deveria estar presente ali para suprir a necessidade daquele que viria e assumiria por ser ele o escolhido de Deus para assumir a presidência, para assumir o pastoreio como titular daquela igreja. E isso é difícil, porque você está ansioso por liderar, ansioso por estar à frente, por trazer a sua visão, mas quando você descansa em Deus e confia, sobre todos os aspectos, Deus vai suprindo nessas suas carências, na área emocional, na área psicológica, de fato geral, você vai percebendo claramente o cuidado de Deus nesse sentido. Foi quando o pastor Sidney veio para a nossa igreja, e aí eu volto a tocar naquele mesmo assunto, da ideia de aliança. Quando nosso irmão colocou a questão de Arão estar suportando o braço de Moisés para que o povo pudesse continuar e ser vitorioso a partir do momento que o braço dele estava erguido, isso tem a ver, sobretudo, com a aliança. Porque sem aliança não existe. Esse momento seria uma grande oportunidade de eu aparecer. E isso, quando ocorre no ministério, isso não é aliança. Isso pode ser chamado de qualquer coisa, menos de aliança. Isso, de fato, vai quebrar toda a possibilidade da gente entender no ministério do pastor auxiliar a sua submissão. Uma outra questão que tem perdido seu valor. Hoje as pessoas, num mundo pós-moderno, né, trabalham muito dessa ideia de que tudo é relevante. Então não é bem assim, tem que ser submisso somente a Deus. Como assim? Se foi o próprio Deus que instituiu toda a autoridade sobre a terra. Não só numa esfera espiritual, mais ainda nela, sim, mas também numa esfera social. Eu tenho um policial na rua, ele diz para eu parar, ele é uma autoridade. Ele exerce uma autoridade sobre mim. Se eu tenho um pastor Sidney aqui, como pastor titular da nossa igreja, ele exerce uma autoridade sobre a minha vida. E ele prestará contas diante de Deus daquilo que, na minha vida, eu esteja fazendo. Não como sendo ele o responsável pelos meus erros ou pelos meus acertos, mas, sobretudo, sobre o pastoreio da minha vida. Perfeito. Então, eu entendo claramente que eu me coloco debaixo dessa autoridade no exercício de ser este auxiliar, no exercício de ser aquele que entende que, nesse processo, a glória vai ser a de Cristo. E uma vez que a glória de Cristo, o nome de Cristo está sendo glorificado, nessa aliança, nessa parceria, não existe nada no mundo que possa dizer que o fato de eu ser um pastor auxiliar seja um pastor menos amado ou mais amado, ou de fato seja um pastor que tenha uma relevância menor dentro do processo do cuidado das vidas. Porque as ovelhas são do Senhor. Ele é o supremo pastor dessas ovelhas. Amém. E coube a ele escolher um homem, na verdade 2,
um grande para poder botar na brecha, né? Como o irmão falou, tapo toda essa brecha. Não foi à toa que Deus permitiu. Há muitas brechas lá na igreja, então um pastor assim, de peso auxiliar para poder ajudar, né? Eu vejo nesse sentido. Cara, na última instância, de fato, quem tem essa escolha, o poder dessa escolha de um pastor auxiliar e de quem vai, é o pastor presidente. A gente falou sobre pessoas se destacarem no meio da sua comunidade, pelo seu carisma, isso é algo natural, mas eu não acredito naquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. Às vezes, uma pessoa é muito querida, mas o pastor talvez conheça melhor do que o povo, entende que ele não é preparado para assumir ou para ser um auxiliar ou ser um pastor titular, ou enfim, reserva, já ia falar aqui da igreja. E quando o pastor faz essa escolha, que de fato não é a escolha do povo, de ter um pastor auxiliar, um vice-pastor, porque quando o pastor escolhe um auxiliar, um vice, fica um pouco subentendido na cabeça da igreja, do povo, olha, a sucessão está indo por esse caminho, por esse perfil. E quando esse vice talvez não seja a pessoa mais querida da comunidade, como é que faz? O pastor, e se ele recebe isso depois da sua escolha, como é que ele lidar com essa situação? André, eu acredito o seguinte, o pastor que escolhe um pastor sem considerar a igreja e sem considerar o seu corpo de obreiro, está lhe faltando sabedoria. Entendi. Porque a Bíblia ela diz o quê? Que é na multidão dos conselhos que se há sabedoria. Quando... O ditado é um pouquinho verdade, né? Não, é verdade. Aí que está, é verdade. O que acontece é o seguinte, falta às vezes na gente sensibilidade. Falta às vezes na gente maturidade, para a gente perceber o seguinte, você tem ao seu lado irmãos abençoados, não é? Irmãos que têm unção de Deus para te ajudar na escolha de um obreiro, para te ajudar na escolha de um ministro. Então, quando você tem essa sensibilidade, você percebe isso, você vai escolher segundo o padrão de Deus. Amém. Agora, quando você é arrogante e você quer escolher segundo os seus próprios conceitos, aí você corre o risco de se dar mal. Mas quando você para perceber o que a igreja, o que o teu corpo de obreiros está querendo dizer, o que os irmãos, as irmãs estão percebendo, você vai escolher bem. Agora, se você escolhe na arrogância, quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente está acostumado a fazer assim, eu não vou fazer, e que eu sei, e eu sou capaz. Eu estou falando isso porque eu já fui jovem, e quando eu entrei no ministério com 27 anos, eu entrei com a sola, né? Hoje, muito do que eu fiz lá atrás eu não faria. Muito do que eu fiz lá atrás eu não faria. Por quê? Porque eu vi que faltava maturidade. Então, o pastor que é maduro, que é experiente, ele vai ouvir a voz da congregação, ele vai ouvir a voz do povo, ele vai ouvir os irmãos e vai escolher bem. Agora, se você é arrogante, não. Se você é arrogante, você vai escolher mal e esse erro vai trazer transtornos para você lá na frente. Pastor, e só para colaborar com o que o senhor está falando, Moisés, na condução, na administração do povo hebreu, quando sai do Egito, Moisés fica sobrecarregado com aquele povo e Arão chega para ele e diz, você precisa levantar homens para te auxiliar na administração desse povo, porque senão você vai dar um troço, você vai morrer. E Moisés ouve a instrução, escolhe lá 60 homens, se não me falha a memória, para ajudá-lo no cuidado com o povo, porque as causas grandes, as causas pequenas, pegaram uma galinha ali do vizinho e chamava Moisés. Então, Arão disse, olha, as causas grandes, nós vamos levar para você, mas as causas menores, esses homens que você vai escolher, eles vão estar administrando para te ajudar nesse cuidado, ajudar nessa administração. E Moisés atende a ideia, né, que foi dada e o povo foi melhor assistido. Você falando de Jétro, né, eu lembrei que quando eu assumi o ministério, tinha um pastor na nossa associação chamado pastor Valdir José da Silva. Carequinha, velhinho. E ele via aquele meu jeitão, né, de ser, de fazer as coisas, tal. Aí ele virou para mim, bateu no meu ombro, rapaz, ó, eu quero conversar contigo daqui a 10 anos. Rapaz, não é que ele tinha razão, rapaz, não é que ele tinha razão. Né? A gente vai amadurecendo, o homem de Deus ele tem que amadurecer, ele tem que ter maturidade espiritual, ele tem que amadurecer como homem, ele tem que amadurecer como servo de Deus, porque ao amadurecer, as suas escolhas vão ser segundo a vontade de Deus. Né? As suas escolhas vão ser segundo a vontade de Deus e ele vai passar a ouvir. Tem um livro que eu indico lá no seminário, quando eu estou lecionando o Ministério Pastoral, que é Importe-se o Bastante para Ouvir. Importe-se o Bastante para Ouvir.
você ouvir as pessoas, você ouvir quem está ao seu redor, você ouvir os irmãos. Porque às vezes a gente acha, quando a gente sai do seminário, principalmente no Seminário Batista, né? Eu estudei no Seminário do Sul, né? Então, quando eu saí lá do Seminário do Sul, eu saí, né? Eu tenho tudo, né? Eu tenho todas as ferramentas, e aí você acha que você pode tudo. Mas quando chega na igreja, tem aquela irmãzinha de cabelinho branquinho, né? Que está ali um tempão e tem experiência, tem sabedoria, só que você não consegue enxergar a experiência, a sabedoria. Às vezes tem aquele diácono lá que está ali, é meio ranzinza, né? Mas é homem de Deus. É homem de Deus, é homem que está ali servindo ao Senhor. E a gente tem que olhar para a família. Você olha para a família do homem, você vê que a família dele é uma família abençoada, filhos abençoados, todos servindo ao Senhor. Então o que você faz? Eu vou ouvir esse camarada, eu vou ouvir essa irmã aqui, o que ela está me dizendo? E aí você, quando decide, aí você decide com sabedoria, você decide pela direção do Espírito, e aí não tem erro, não tem errada. E todo extremo tem suas mazelas, né? Uma vez que você parte para o extremo de que você é o pastor, então Deus parece que só fala com você. E se não você é o pastor titular, mais ainda. Então quem decide, quem escolhe, quem deixa de escolher, da maneira que vai ser, quem vai ser, sou eu. Vocês são ovelhas, não entendem absolutamente nada. Retire-se na sua insignificância, fiquem caladas, porque aqui Deus fala comigo. Isso é uma atitude que demonstra claramente que o coração dele não é um coração de um discípulo. O discípulo nunca quer se colocar acima do seu mestre. Ele sempre vem após mim, como diz o Senhor. Ele sempre está ali onde Cristo deu o melhor de todos os exemplos. Lavou os pés dos discípulos. E quando o pastor age assim, ele não tem nenhuma base para ter condições de estar aonde está. Então entende-se que foi Deus que o chamou para estar ali? Ou foi a carne dele, ou foi algum momento em que ele se viu superior aos demais e nessa qualidade de se achando superior, se impõe desta maneira. Eu acho que quando ele desce para a sala do olheiro lá, né, que ele vê que Deus é o autor, é o Senhor e é o soberano que pode pegar o vaso, quebrar esse vaso e refazer, ele precisa talvez de 10 anos para experimentar um tapinha no ombro para poder dar ouvidos a isso. Eu acho que o risco está exatamente em você agir de forma extrema e não dar ouvido. A palavra de Deus diz que até um tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Então tem horas que é importante você calar e você ouvir. Eu não sei se tem tempo ainda, mas eu digo o seguinte, a gente aprende de duas maneiras. Ou a gente aprende dando cabeçada, trancos e barrancos, se machucando, se ferindo, ou a gente aprende ouvindo conselhos. Aí está a diferença do inteligente e do sábio. Inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para aprender. Ele aprende com o erro dos outros. Então, tem muito pastor inteligente, mas queira ser um pastor sábio. Aprenda com o erro dos outros. Não aprenda com o seu próprio erro, não. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco nós voltamos. Tem muito pastor prestando atenção na gente. Talvez, como Moisés ali, estão sobrecarregados. A igreja tem muitas demandas. Às vezes, Deus está dando um crescimento fora do comum. E você precisa escolher pessoas para lhe auxiliar. Outros pastores para lhe ajudar nessa obra. E às vezes, André, você está na dúvida e está orando para Deus. Deus, me mostra, embora tenha um nome, mas qual é um perfil interessante? Qual é um perfil necessário para um pastor auxiliar? É sobre isso que nós vamos debater no próximo bloco. Fique antenado conosco. A gente volta já, não sai daí. Tudo que temos vem dele. Sábios, né? Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre pastores auxiliares. E você que é pastor, talvez aí tem muitas demandas, não está dando conta, muita coisa para fazer. Tem a irmãzinha ali que precisa de gabinete, precisa visitar o irmão, às vezes acordar 3 horas da manhã para fazer um enterro, no outro dia tem que fazer um casamento, e aí tem um culto, tem que preparar a mensagem. Às vezes os pastores estão tão sobrecarregados, e uma vez eu lembro do meu pai orando a Deus, eu ouvindo assim, pai, ele falou, Deus me perdoa, porque eu estou pecando todo dia contra a igreja, porque você me colocou como anjo da igreja, como um pastor dela, mas eu gasto mais tempo administrando ela do que para preparar uma mensagem, do que para preparar algo que vem de... Então, às vezes tem muita demanda e o pastor acaba gastando mais tempo administrando, vendo questão de pagamento, de salários, de dia a dia correndo para cima e para baixo, do que preparando uma boa pregação, uma boa palavra, atendendo melhor as suas ovelhas, o seu rebanho. E é sobre isso que nós vamos falar. Às vezes é necessário um pastor por questões de mobilidade, às vezes conhece até pastores que a igreja não é tão grande, mas ele já tem uma idade um pouco avançada, não consegue ter uma mobilidade para visitar muitas pessoas, então ele pega assim, esse aqui é o pastor de visitação, aquele é o pastor de aconselhamento e por aí vai. E você está atrás de um pastor auxiliar ou de pastores, de um corpo pastoral para lhe auxiliar em sua igreja. E nós queremos debater aqui, o que eu quero ouvir dos pastores, como é que vocês entendem ser um bom perfil de um auxiliar? Se eu pudesse só já dar o início nisso, quando a gente pensa talvez em
vamos falar um pouco de política, não tem tanto a ver com igreja, mas você está falando de lideranças e de, vamos assim, tem os ministros, não é isso, da presidenta? É o ministério, então. Quando você vê talvez um auxiliar ou alguma pessoa no seu gabinete, ou um vice, pelo menos na política ou na questão social, se vê uma pessoa discreta, uma pessoa que não fala mais alto, não tenta chamar mais atenção do que o pastor, claro que isso são características visíveis, embora a gente vá falar de coisas espirituais aqui também, de caráter, né? Mas como é que vocês entendem que deve ser o perfil de bons auxiliares ou pastores auxiliares? André, eu sou pastor da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor auxiliar há 8 anos. E eu me lembro, quando a igreja começou no cinema Bruno e Piedade, o antigo cinema Bruno e Piedade, o primeiro culto, nós tivemos lá 28 pessoas, no primeiro culto, né? Uma igreja para 1.200 membros, tinham 28, começou esse culto. E a igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, e depois de alguns anos, já éramos em torno de 1.000 pessoas. E o pastor que começou a obra sozinho, o pastor Alexandre Rangel, que é o meu pastor, que eu mando um abraço para ele agora, né? Aproveitando, de repente ele está me ouvindo aí, ele percebeu a necessidade de ter um pastor auxiliando, né? Porque a igreja cresceu muito, ele não conseguia mais administrar. Eu me lembro, quando ele me chamou em gabinete, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: irmão Gabriel, eu estou orando ao Senhor para me dirigir um homem para que me ajude a cuidar dessa igreja e que esse homem venha para amar a igreja, porque eu sozinho não estou conseguindo administrar isso. E essa palavrinha, amar a igreja, nunca mais saiu do meu coração. E nós estamos trabalhando já há 8 anos lá na igreja, eu estou há 13 anos na igreja, e essa questão de amar, de me dedicar, de fazer valer essa visão que ele teve a meu respeito, que eu poderia ser um homem que amaria a igreja e ajudaria nesse desenvolvimento, eu tenho tentado fazer isso há 8 anos. E a igreja hoje são 2.000 membros, né? Eu estava fazendo uma conta rápida ali no período de janeiro até agora, agosto, eu atendi, particularmente só eu, sem contar os outros pastores, 300 membros da igreja, fazendo gabinete, fazendo visitas, indo a hospitais, indo, infelizmente, a sepultamentos, porque acontecem. E o pastor titular, ele tem tranquilidade em relação a isso, porque está acontecendo, o trabalho está sendo feito, a igreja está sendo abençoada não só por mim, mas pelos outros pastores que cuidam da área de ensino, a área das mulheres, que é a pastora Cláudia. Então, os pastores auxiliares estão trabalhando, deixando o pastor Alexandre tranquilo para preparar uma mensagem, para administrar a igreja, e eu acho que essa pessoa que vem, né, que é separada para o ministério pastoral, ele tem que ter essa visão. Eu sou um pastor auxiliar, então eu preciso auxiliar, eu preciso fazer valer a pena, né, esse título de pastor auxiliar. Porque o pastor auxiliar ele trabalha bastante, né? Às vezes as pessoas acham que o auxiliar não faz nada. Trabalha muito, trabalha bastante. Ontem mesmo eu estava falando com os irmãos aqui, o meu pastor ligou, ele costuma chegar 1h30, 2 horas antes do culto começar, mas ontem pegou um engarrafamento terrível aqui na Barra da Tijuca e ele me ligou: pastor, eu vou chegar atrasado, me ajuda aí. Preparei a abertura do culto, os louvores ficou por conta do pastor Marcelo, deu os anúncios, ele chegou, né, para pregar, graças a Deus, porque a igreja se livrou de me ouvir pregando, né? Poupou a igreja disso, poupei a igreja. Pregação do auxiliar, porque eu já tinha uma mensagem preparada, né? Porque a gente sempre tem uma mensagem preparada, busca em direção a Deus, já estava estudando a mensagem, porque se ele não chegasse, eu ia pregar também. Mas ele chegou e foi uma bênção. Então, o pastor auxiliar, ele deve ser esse homem, como o pastor disse aqui, né, de tapar as brechas, de estar presente quando for solicitado. E para que a igreja seja edificada e abençoada com os nossos trabalhos. Eu tenho um prazer imenso em ser pastor auxiliar e poder apoiar meu pastor. Pastor Sidney, você vê algumas características primeiras dessa de temperamento e tudo, claro, espiritual a gente pode falar um pouco, mas de todo pastor auxiliar? Hoje a nossa expressão, quando a gente fala pastor auxiliar, talvez ela esteja um pouco, me perdoem a expressão, mas viciada. Né? A gente meio que formatou há uma característica, mas eu vejo assim, o pastor auxiliar hoje, essa figura, em termos de operação, a maneira como ele deve agir dentro da igreja, ela é muito parecida com a noção que, logo no início do Evangelho, os apóstolos tiveram de que há um objetivo máximo para nós, a pregação da palavra, o avanço do Evangelho, e eu preciso de auxiliares. São pessoas que vão ter funções pastorais,
funções apostólicas, mas necessariamente não vão ser intitulados como apóstolos ou pastores. Então, hoje, se a gente se livrar um pouquinho desse vício da linguagem, de chamar de pastores, a gente vai perceber o seguinte: esse pastor, que a gente está chamando de pastor, ele é alguém fundamental, sendo extremamente amoroso com a igreja, solícito, capaz de perceber as brechas a serem tapadas, capaz de estar atingindo todas as expectativas da igreja, no sentido de facilitar que o avanço da palavra, o pastor presidente, o pastor titular, chegue até o objetivo dele. Aliás, sem essa figura auxiliar do pastor, eu diria assim, improvável que um pastor de um tamanho de uma igreja, como aqui citado pelo irmão, atinge. Então, esse perfil que a gente vai vendo é um perfil de serviço, é um perfil de capacidade de identificar necessidades, necessariamente não porque eu fui ordenado a fazer isso, não necessariamente porque no perfil pastoral cabe essa competência, não, é porque eu identifico coisas, né, nas quais eu vou completando, debaixo dessa orientação pastoral, vou me percebendo, e muitas delas agindo. O pastor presidente nunca vai saber. Sim, Chega o problema aqui, a gente já resolve aqui, ele nunca vai saber que deu problema ali. Eu acho que é um perfil-chave isso, é um perfil de uma capacidade de você se identificar com o corpo. E aí vem uma questão que é muito interessante, quando o irmão colocou, acho que o Leonardo também falou assim, há uma ingenuidade nessa falta de sabedoria do pastor, quando acha que esse erro, né, da escolha está numa capacidade, numa ingenuidade dele achar que ele é potente em si mesmo. Há uma capacidade nele de decidir coisas, ou então de suprimir coisas. Essa noção social da igreja, de perceber que eu sou como um todo, as necessidades têm que ser vistas como um todo, a igreja pode sim sugerir coisas, há sabedoria nessa multidão de necessidades, e nisso também Deus vai estar levantando pessoas que vão estar tapando circunstâncias que talvez eu não seja capaz de tapar. Eu usar de novo o versículo que o irmão usou, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, é excelente, mas é obra. Dá muito trabalho, é muita obra mesmo. Então, é excelente no sentido do seu caráter, porque a gente está lidando com questões espirituais, mas é obra. E talvez, não tantos pastores, mas a igreja talvez precise crescer nessa compreensão. Isso dá muito trabalho, isso tem muitos detalhes que não são, muitas vezes, percebidos no nosso radar, né? Pastor André, certa vez, um pastor até aqui no Antenados falou assim: André, eu percebi que Deus tinha levantado e Deus me aproximou bons auxiliares na igreja quando eu percebi que eu era dispensável. Porque às vezes tem aquela coisa do pastor presidente que, não, eu sou indispensável, se eu não for para a igreja, a mensagem não vai ser boa, ou as pessoas vão reclamar, ou não vão ter tanta salvação, não vai ter muita gente se convertendo, embora é Deus que faz tudo isso. Mas ele falou, poxa, é muito bom, segundo aquele pastor, é muito bom você, às vezes, não bom você ficar preso no trânsito, mas ele falou assim, você ficar preso num trânsito e não conseguir chegar a tempo na igreja por alguma ocasião que seja, alguma emergência, e acontecer o louvor normalmente, pregação normalmente, vidas sendo alcançadas, e você chega depois no final, ou nem vai, ou recebe foto, um e-mail dos pastores que lá estavam, quando viu um negócio lindo, maravilhoso, e você, poxa, não precisa de mim para o dia, a execução do dia a dia funcionar. Eu acho que Deus está direcionando. Você acha que, talvez numa visão de um pastor presidente maduro, que entende que deve ter o crescimento dos seus pastores auxiliares, eles devem também poder sentir um pouco daquele gostinho do que é estar à frente de um trabalho, ele cada vez mais buscar ser dispensável? Rapaz, eu estou procurando na minha igreja homens e mulheres que eu possa deixar para eles, o cajado para eles, rapaz. Porque eu acredito no seguinte, nós temos que preparar a liderança, nós temos que preparar o substituto. A gente não vai ficar ali para sempre no ministério, né? E o ministério não depende da gente, depende de Deus, depende do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou querendo que na minha igreja surjam talentos vocacionados, para quê? Para me substituir. E assim que surgirem talentos e vocacionados para me substituir, eu vou ficar tranquilo, eu cumpri com o meu papel. Com o meu papel de quê? De educador, com o meu papel de... Porque pastor pressupõe o quê? Pastor pressupõe mestre, não é? Aquele que ensina, aquele que prepara, aquele que cuida. Então, o papel do pastor é o quê? É cuidar, é preparar outro para poder assumir o ministério, para tocar o negócio para frente. Eu tenho que ter a capacidade de perceber o seguinte, até isso, olha, não está dando mais para mim. Já fui até onde eu tinha que ir. Agora está na hora de passar para outro para continuar daqui para frente. Se você me permite, completando aqui, a gente, ainda agora você comentou, tipo assim, às vezes a escolha não é bem aceita, né? Eu acredito que essa sabedoria da disposição do coração do pastor titular tem que ir além
ao ponto de perceber assim, esse camarada foi intitulado pastor auxiliar e as coisas não estão caminhando do jeito que a gente imaginava. Mas isso faz parte. Faz parte desse processo em que você se atreve a testar pessoas, a buscar pessoas. E esse erro-acerto, ele faz parte, inclusive, da construção desse pastor auxiliar, na sua própria identidade, no se estabelecer dentro do seu ministério auxiliar. Então, requer do pastor titular um pouco de paciência para poder caminhar com essas pessoas. Né? Até pelo próprio pastor titular também. Às vezes ele imposta uma igreja e está responsável, espera ter aquele tipo, poxa, eu não alcancei os objetivos que eu almejava. Sim, então não é uma passa coisa só de auxiliares, tortura. é uma coisa normal do ser humano de André, não conseguir. eu vou citar um exemplo aqui, o pastor Ailton Bezerra, que sempre vem aqui, foi minha ovelha. Foi eu que ordenei ele ao Ministério da Palavra. Ele ali conhece a palavra. Rapaz, quando eu ordenei o Ailton ao Ministério Pastoral, o meu desejo era que o Ailton trabalhasse comigo, porque o cara é bom demais. Quando o cara estava lá na igreja, a juventude arrebentava. E eu falei, rapaz, esse é o cara que vai ficar aqui. Mas aprove Deus levar ele para outro ministério. E desde então, eu tenho trabalhado para preparar. Eu preparei um outro, pastor Anésio. Mas aí saiu, foi pastorear outra igreja. Agora tem uns 3 lá que eu estou tentando, né? Vamos lá, rapaz. Vamos lá, ó, precisa do seminário, vamos estudar, vamos aprender da palavra, vamos pregar. Mas, pastor, vamos pregar no domingo. Para quê? Para eu ter alguém para me substituir, rapaz. Tema do nosso próximo e último bloco do Antenado. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco voltamos. Vamos falar um pouco sobre sucessão. A gente imagina que um pastor auxiliar, um vice, necessariamente será o sucessor natural. Mas se a gente pegar e ver de fato no dia a dia das igrejas, não é isso que acontece muito, não. Né? Pastor continua e às vezes vem pastor de outro fora, e vamos debater um pouco sobre isso. É natural, necessariamente, o auxiliar ou vice será o sucessor, o próximo pastor titular ou presidente? A gente fala sobre isso no próximo bloco. Fique antenado, a gente volta já já. Aquele som. Último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre, agora no último bloco, sobre sucessão pastoral. Como no primeiro, segundo e terceiro falamos sobre o perfil do pastor auxiliar, o dia a dia de um trabalho, o que um pastor presidente deve tentar identificar nele para entender e trabalhar para ser futuramente, quem sabe, o pastor presidente daquela igreja. E a gente chega a esse tema da sucessão. Todo pastor, acho que, enfim, no seu ministério, ele trabalha com pessoas e levanta, imaginando no futuro, olha, se eu tiver um dia, tiver que morrer, ou Deus me levar para outra igreja, para outro estado, para algum outro trabalho, fizer alguma coisa que eu não dê mais para eu estar à frente dessa igreja, vou me preparar aqui, vou preparar o futuro da igreja com auxiliares ou pessoas que possam ser possíveis ou potenciais sucessores. Porém, eu não sei como é que é, cada igreja tem o seu jeito de lidar com isso. Mas não é muito normal, pelo menos em igrejas maiores, igrejas mais fortes, com um número de membros maiores, não é muito normal se ver uma sucessão de um pastor, vice-pastor, um pastor auxiliar. Geralmente vem um pastor de outra igreja, que já é pastor presidente de outra igreja, um pastor de outro estado, para assumir aquilo mediante, talvez, ali os desafios que aquela igreja tem. E eu quero botar um pouco por debate aqui, porque eu acho que tem 2 casos aí. Tem um caso, enfim, do preparo, quem sabe mesmo, ali de ter sucessão, mas também em algumas igrejas tem a questão organizacional, que às vezes eu acho que fala até mais alto. E isso é muito perigoso. É quando talvez uma convenção e tudo que está, aquela igreja, o pastor está conveniado, ou a igreja está debaixo de uma convenção, e quando acontece uma sucessão, geralmente de igrejas maiores, às vezes o presidente da convenção ou coisa, ele tem essa palavra de mando de escolher quem deverá ser o pastor daquela igreja. E às vezes, como ele não está no dia a dia daquilo, eu às vezes tenho um pouco de medo, isso por conversar com muitos pastores e debater todo dia aqui, dessa escolha de um pastor que está na cadeira da convenção e não está no dia a dia daquela igreja, e ele tem que escolher o sucessor, ele faz aquilo por questões mais políticas e amigáveis do que, de fato, pela necessidade daquela comunidade. Porque ele não ouve, aquela comunidade não está naquele dia a dia. Eu nunca vi um pastor, na hora da sucessão, ir lá conversar com os irmãos da igreja, com aquela irmãzinha de cabelo branco, nunca vejo isso. E às vezes tem, poxa, tem um amigo, não sei o quê. Às vezes se tem questões mais, vamos dizer assim, mais de cartolas, né? Para escolher quem é o pastor daquela igreja, senão a necessidade comum daquele pessoal. André, 2 coisas que eu observei recentemente agora. Um vídeo foi postado na internet, um vídeo do YouTube, que mostrou que a igreja queria manter o seu pastor.
Mas essa organização, conforme o irmão mencionou, de lideranças acima, né, como se fosse assim, os bispos dessa denominação, dessa igreja, queriam retirada deste pastor, já estava destituído ele, para empossar um outro pastor como pastor titular daquela igreja. E foi uma coisa horrível, triste, sobretudo porque aquilo foi colocado na rede. O mundo inteiro pôde assistir aquilo. Dando voz, assim, de certa forma, não sei quem publicou isso na internet, mas dando voz àquilo que o inimigo mais almeja, de ver a divisão quando Cristo orou pela unidade da igreja. Aquilo me surpreendeu e eu sei que existem igrejas que funcionam dessa forma. Vem de cima para baixo. A igreja em si, ela não é livre para fazer as suas escolhas. Ou seja, os próprios membros, desejando manter o pastor, uma igreja que, segundo as palavras que foram colocadas lá, estava à míngua e ele trouxe um crescimento na unidade da igreja e no crescimento também numérico dessa igreja. Mas após 5 meses ele foi destituído. Eu não entrei no mérito nem dei continuidade por conta de tristeza, para saber o fato ou a razão, se era questão de moral, se era questão de pecado na vida desse pastor, enfim. Mas ainda assim, foi um ponto que eu observei. Quem determina quem vai estar pastoreando aquela igreja é uma liderança maior. A gente tem que entender que é uma questão cultural, a gente falou isso aqui em nossas conversas anteriormente. Um outro ponto, agora falando sobre o meu próprio Arraial, vamos pensar assim, eu conheço uma igreja que passa hoje por uma sucessão pastoral que está na questão do estatuto desta igreja, que o pastor presidente, não só os que estão no ministério dele, incluindo o pastor auxiliar, todos saem na saída desse pastor. Então eu tenho um pastor que é o pastor presidente da igreja, eu tenho um ministro de louvor nesta igreja, eu tenho a educadora religiosa desta igreja, eu tenho o representante de missões desta igreja, pessoas que são remuneradas, pessoas que estão numa igreja muito grande, e tem um pastor auxiliar. Ele necessariamente é obrigado a deixar juntamente com a saída desse pastor. Pode haver, sim, por parte da igreja, o interesse de convidá-lo para assumir o pastorado, mas por força estatutária, ele não pode ser aquele que foi preparado ao longo dos anos para ser aquele pastor que assumiria na saída do pastor titular. Essa questão é aquela questão do pastor ter liberdade para escolher os seus auxiliares, né? Eu acredito que seja por isso. A igreja quer dar a esse pastor novo a liberdade de escolher seus auxiliares, que pode ser bom como pode ser ruim. Agora, existem igrejas... É uma metodologia um pouco até política. Hoje, um presidente, quando ele é eleito, automaticamente todos os ministros são destituídos e ele, de acordo com as suas alianças que fez para a eleição, escolhe. Só que a igreja é um pouco diferente, de fato. Se aquelas pessoas estão convivendo, já eram pastores ali... Enfim, mas esse é o debate, né? É complicado, né? É complicado. Agora, tem igreja que é regime episcopal, né? Então, quando você entra numa igreja que você já conhece o regime, né? Que você sabe que a liderança é que lidera, é que tira, é que coloca, você tem que aceitar isso, pacificamente, né? Agora, não é regra, né? Não é regra, porque eu acho que é o seguinte, o Espírito Santo é que tem que conduzir, Deus é que tem que conduzir o processo de transição de uma igreja. Mas eu acredito no seguinte, o melhor caminho é você preparar aquele que vai substituir. Tem ninguém que conheça melhor a realidade, conheça o que rebanho, possa dar continuidade. Conheça as pessoas, conheça os projetos, porque senão vem um outro camarada com outras ideias, com outros projetos, aí tudo aquilo que foi construído, o que acontece no governo, né? É isso aí. Tudo aquilo que foi construído... bilhões de uma obra, não, vamos parar isso aí, vamos para outro negócio. aqui, porque isso não fui eu quem trouxe como Exatamente. proposta, né? Mas não seria também o caso, por exemplo, nesse regime episcopal, a ideia de fazer aquilo que a gente comentou aqui, né? Ou dar ouvidos aos membros da igreja? Porque nesse caso específico que eu estou falando, é público, está aí na internet, eu não sei se ainda está rodando esse vídeo por aí, espero que não. Foi algo assim que todos os membros da igreja, não foi uma coisa de panela, não. A igreja falou para o presidente, para a liderança, para os que estavam ali presentes, que representavam esse episcopado, falou, nós queremos continuar com este homem que pastoreou-nos, que cuidou de nossas vidas, que tem nos ouvido, que tem nos aconselhado. E ele falou assim, ó, eu não tenho condições de ficar, eu já fui destituído, amados. E foi uma coisa assim terrível. Simplesmente chamou o outro pastor, impôs as mãos sobre ele, orou e ele assumiria, né? Então é uma coisa assim... Parece que o próprio... Não foi nem questão de um auxiliar rachar a igreja e querer aparecer. Veio de cima. O episcopado acabou fazendo isso, aquele né? negócio, é complicado a gente não ter assim, dados, né? A gente não tem como julgar, né? O que aconteceu. Porque pode ter acontecido alguma coisa, sei lá. Não, acontecido na algum verdade, problema. dá para fazer até um programa até sobre isso. Pode ter acontecido tanto alguma coisa como não pode ter acontecido, como acho que nada. os dois casos já E devem ter foi uma acontecido decisão no Brasil. arbitrária. Pode ser também.
Né? E Isso mesmo se ocorre. teve algum problema também desse pastor, mas a igreja aceitou, não, a gente quer continuar com ele, entra em outro debate, né? A gente está falando de por isso que surgem os é um rachas, problema né? moral, mas de qualquer maneira a igreja, não, a gente quer aceitar o erro dele, Deus vai consertar. Eu acho, Pode, né, aí o pessoal disse, não, mas a tem questão problema da moral. sucessão Mas, enfim. ela é tão importante na rotina da igreja, porque dela, do sucesso ou insucesso dela, você tem assim a trajetória seguinte da igreja. E aí a realidade que a gente tem hoje no Brasil é de grande descontinuidade. Descontinuidade no ensino, descontinuidade na profundidade espiritual, descontinuidade na aplicação da igreja, na aplicação da fé prática na sociedade. Então, é um reflexo da descontinuidade da sucessão. E algo, perdão, Sidney, te interromper, mas é algo quase que mecânico. Não é algo que vem como fruto de joelhos dobrados. A nossa igreja passou por várias sucessões pastorais. Dessas, 2 eu estava presente. Numa dessas foi algo assim: qual é o perfil do pastor que nós queremos? Monta-se então um perfil, elabora-se então uma pesquisa e vai ao mercado. Imagina os resultados disso, Depois né? apresenta para E Deus, Deus né? permite, apresenta para Deus. Agora você abençoa, por favor. Um outro caso, perdão, vou lhe dar a palavra rapidamente. Nós oramos ao longo de 2 anos. Oramos incessantemente, todos os dias. E levamos e envolvemos toda a igreja a orar. É fácil quando isso acontece, por quê? Não parece que foi o pastor Leonardo que rejeitou assim o desejo de ser pastor da igreja em contrapartida à vontade de Deus. Não, isso é fruto de irmãos que estiveram orando, inclusive por minha vida, que fez com que Deus graciosamente não me permitisse a tomada de decisão de aceitar mesmo o convite para participar do processo seletivo. Então eu vejo a graça de Deus nesse momento quando eu tinha o desejo de poder ser pastor da igreja, claro que tinha, e tenho, e sou. Mas não necessariamente como titular da igreja. Mas se a igreja não vem orando, eu acredito fielmente nisso. Se a igreja não tivesse colocado seus joelhos no chão, não tivesse clamando ao Senhor, Senhor, as ovelhas são tuas, a igreja é do Senhor. E quem vai assumir a frente desta igreja, seja o Senhor. Então quando a gente coloca assim, depois de todos os que passaram, eu quando declinei, passei a fazer parte do processo de escolha, inclusive, desse pastor, o Sidney não seria a pessoa que eu tinha escolhido. Falei isso para ele no momento que ele foi depois pastor. Por que não seria? Porque tinha um que eu conhecia e não o conhecia, que era amigo pessoal, que foi inclusive membro da nossa igreja. Eu pensei em indicá-lo. Mas no processo, quando ele veio, foi tão nítido e foi tão claro para todos da igreja, que foi assim, até aqueles que quando não tiveram ele como a primeira opção de escolha, entenderam que quem dá a última palavra é o Senhor. E a gente pode acabar André, com isso, está subindo os créditos aí, mas... Eu não sei se vocês souberam, a igreja colocou um anúncio nos jornais, na internet, para eleger pastores. Ia ter um concurso para eleger o pastor. Salário... Outro programa. Queima, Deus, queima! Obrigado, pastores, pela participação de vocês hoje. Nada, Foi André. muito produtivo, nós agradece. aprendemos aqui. Dá para fazer uns 3 programas só sobre sucessão. Acho que sucessão é um bom tema da gente levantar. A gente convida os pastores novamente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz. Eu vou permanecer dias de paz.